imaginar, né? O pessoal que defende a origem do ser humano vinda apenas do macaco, a evolução. Como que eu penso, né? E com certeza muitas pessoas também vão pensar igual, né? Se o ser humano tivesse evoluído do macaco, eu acredito que não existiria mais macaco, né? Ou os macacos que estivessem seriam também de certa forma inteligentes, ou um pouco mais, um pouco menos, né? Inteligente que eu falo não pelas atitudes, né? Porque às vezes as atitudes humanas elas não são inteligentes, né? Eu falo na raça geral, né? De ter a capacidade de construir, ter a capacidade de outras coisas, né? Na construção da civilização. Então eu penso nesse sentido, né, dessa evolução, né, ou usaram o macaco como um ser bípede, que também era a intenção de quem nos criou, também a aparência, né, andava a 2 pés, o ser bípede, e fez essa junção aí para que desse a raça humana. O que você acredita nisso tudo, assim, Gedo, desde o início do primeiro homem e primeira mulher aí humana? Bom, vamos colocar a primeira coisa. Vamos dividir a sua questão em duas respostas. Se seres extraterrestres trabalharam geneticamente os primatas para que eles chegassem até ao nível do Homo sapiens, eu concordo com você, às vezes eu fico em dúvida com esse título de sapiens, né? Os seres humanos me deixam numa forte dúvida com relação a isso. Nós não podemos esquecer o seguinte, né? Esse trabalho foi feito por um determinado período de tempo, se desenvolveu uma X quantidade de indivíduos e depois eles cessaram esse trabalho. Então, os macacos que vieram depois continuaram macacos, eles não iriam evoluir até se tornar um Homo sapiens sapiens, porque a atuação desses seres cessou. Então já não ocorre mais o fenômeno de o macaco evoluir até o Homo sapiens sapiens. Cessou a atividade genética deles, cessou, né, a evolução dos primatas. Então, esse trabalho teve um período de tempo, envolveu uma X quantidade de indivíduos, né? Depois desse número atingido, cessou-se esse trabalho genético, então daí para frente os macacos continuaram macacos, e os hominídeos continuaram sua evolução até o ser humano. Agora, com relação a Adão e Eva, né, é bem curioso, né, a história de Adão e Eva. Né? Adão e Eva chegam aqui, né, tem os filhos Caim, Abel e Sete. Caim mata Abel, e depois Caim deixa a família e vai viver com outros. Que outros? Se não tinha, né? Então tinha. Então eu sou obrigado a admitir que tinha. Então quem eram eles? Então muita gente atribui esse mito à chegada da raça adâmica aqui ao planeta. Uhum. Mas tipo assim, você acha que esses seres fizeram a genética ali no macaco e talvez o DNA desses próprios seres, né? E aí veio o Adão, só que não fizeram isso só num lugar, ou seja, lá no paraíso, né? Onde eles falavam lá no Jardim do Éden, né? Porém, fizeram em vários locais do planeta a mesma experiência, já que eles tinham conseguido a criação do Adão e do DNA do Adão, que é chamado costela de Adão, ou seja, o DNA fizeram a fêmea, que é a Eva, porém fizeram isso no mundo inteiro, ou seja, vários focos, até mesmo para não ter esse negócio de irmão casar com irmão e ter uma raça fraca, né? Então eles foram fazendo em vários locais do planeta para que essas raças um dia se encontrassem e talvez case com isso que você está falando, né? Foi viver com outros e tudo mais, né? E tem outro detalhe, você também não pode centralizar, né, esses hominídeos, porque em caso de uma catástrofe natural, você veria toda a espécie desaparecer. Então, o certo é você estabelecer vários focos
de desenvolvimento, ou seja, em várias partes, né, para que em caso de algum cataclismo, alguma coisa, não se extermine todos os representantes dessa raça. Ainda tem essa. Uhum. Certo? Por isso que a gente procura o quê? Nós estamos procurando expandir a raça humana para Marte, num primeiro momento, e depois para luas do sistema solar, talvez outros mundos, justamente com o fim de, em caso de uma catástrofe final que elimine a humanidade e a Terra, a espécie humana continue sobrevivendo em outros locais. É uma questão também de sobrevivência.